Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um encontro. Estamos na aula número 2, Mecânica e Hidráulica aplicada à mineração. E hoje a aula é um tema que separa o técnico comum do técnico inteligente. Nós vamos falar sobre resistência dos materiais. E para isso nós precisamos entender uma coisa. Quando uma peça quebra, não foi por acaso. Foi um processo físico previsível, guardem bem essa palavra, previsível, que começou muito antes da ruptura. Cada parafuso, cada eixo, cada chapa metálica tem um limite. E o bom profissional é aquele que enxerga esse limite antes da falha acontecer. Então, o objetivo dessa aula hoje é compreender como a matéria reage às forças e como prever a fadiga, deformação e ruptura nos sistemas mecânicos, industriais e minerais. Nós vamos iniciar falando sobre a matéria sob pressão. E a pergunta que vem é: o que é a resistência? Resistência dos materiais é o estudo de como os corpos resistem aos esforços aplicados sem se romper. Toda a estrutura é projetada para suportar cargas dentro de uma margem de segurança. Na mineração, resistência é vida útil. Uma viga, um tubo, um eixo mal dimensionado custa milhões e, às vezes, vidas. E quais são os tipos de esforço mecânico? As forças podem agir de várias maneiras sobre o material. Cada tipo de esforço gera um tipo de deformação característica. Então, vocês vão ver que agora, nesse quadro que eu vou mostrar aqui ao lado, essa tabela aí, cada um desses tipos. Então, o tipo de esforço, nós temos tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção. O símbolo está aqui na imagem que vocês estão vendo. E os exemplos disso aí na mineração, como são? Cabo de aço e tirante. Compressão, você tem a coluna metálica, suporte, cisalhamento, pinos de articulação, rebite, eixo, viga de sustentação, podem e sofrem flexão, torção, eixo de bomba, eixo perfuratriz, sofrem torção. O tipo da falha mais comum da tração é alongamento ou ruptura. Impressão, você tem a deformação plástica ou flambagem. No cisalhamento, você tem um corte transversal. A flexão, você tem uma deformação e fissuras. E na torção, uma ruptura helicoidal. É muito fácil, você pode fazer aí na sua casa. Pega um clipe metálico, esses de papéis aí, tem de papelaria. Quando você torce ele, primeiro ele deforma, é a zona elástica. Depois, se você continuar aquele movimento, ele vai aquecer e quebrar. Ele entrou na zona plástica e, na sequência, a ruptura. Então, esse exemplo simples que eu passei para vocês é o comportamento da maioria dos metais sob tensão. E o que é tensão? Tensão, como vocês estão vendo a fórmula aí ao lado, é a força interna por unidade de área. E a deformação, o que é? É essa outra fórmula que eu estou mostrando aí para vocês, que é a variação relativa ao comprimento. Então, em palavras simples, resumindo tudo isso aí, tensão é o esforço que a peça sente e deformação é o quanto ela muda de forma. Na prática, nós vemos isso que é um parafuso de flange. A tensão é alta e o material se alonga microscopicamente. Por outro lado, se a carga for cíclica, um liga-desliga, surgem microtrincas invisíveis. E é aí que mora o perigo. Então, vamos entender um pouco o comportamento do material. E para isso, nós temos que buscar o que é a lei de Hooke, ou seja, a obediência da matéria. Enquanto o material está na zona elástica, conforme a fórmula I, e aplicando essa fórmula, o E, o módulo de elasticidade, ou seja, a rigidez do material. Então, até certo ponto, o material obedece. Passou do limite elástico, ele já não volta mais ao que era.
vão ver, acompanhar esse gráfico aí ao lado e entender muito bem aí o que eu estou falando para vocês. Esse gráfico nada mais é do que a curva de tensão versus deformação. O E é o limite elástico e o R é a ruptura. Então, a zona elástica, o material se deforma e volta ao normal. Na zona plástica, a deformação é permanente. E a ruptura, meu amigo, acabou. O material cedeu, quebrou, partiu e já finito. E as propriedades mecânicas importantes nisso aí, nós temos que elasticidade. O que significa isso? Voltar ao formato original. Um exemplo, uma mola de suspensão. Plasticidade, deformar sem romper. Uma dobra de chapa. Tenacidade, resistir à ruptura. Aço de eixos e martelos. Dureza, resistir à penetração, peneiras, revestimentos. Resiliência, absorver energia e retornar. O exemplo são amortecedores e cabos. E a fadiga, resistir a esforços repetitivos, eixos girantes, hélices e muito mais. Então, o técnico, você que está assistindo aí, você não precisa decorar nada, não ter aula de decoreba, não. Você precisa conhecer essas propriedades quando você vê um material no campo. E como é que eu vou conhecer isso? Você pode ver isso no campo. É cuidar, é ver onde tem uma vibração, onde tem algo fora do normal. Isso aí, o técnico experiente, o bom técnico, o profissional com visão técnica, enxerga isso. A fadiga, ela é traiçoeira. O material parece perfeito até que trinca de repente. Sim, parece uma trinca. Pô, passei ontem aqui, estava perfeitinho. O que aconteceu? Trincou, companheiro. Bota novo. É a repetição, não é o peso que destrói o metal. Tá? É o ciclo, é quantas vezes ele está passando por aquele processo, que é um processo que não é o processo normal de funcionamento do equipamento. Um exemplo aí essa imagem que vocês estão vendo. E, depois disso tudo, nós temos que falar sobre o que? Falhas, inspeção e prevenção. Ruptura instantânea, causada por sobrecarga súbita. Exemplo, haste perfuratriz metida a um golpe seco. Eu tenho alguns vídeos no canal falando sobre perfuração de rocha. E uma pancada, uma pancadinha, leve que seja, no aço de uma perfuratriz, pode criar uma microtrinca ou um ponto de fraqueza, e mais cedo ou mais tarde essa haste vai partir, e é prejuízo. Fadiga progressiva, ou seja, causada por vibração contínua, eixo de uma bomba desalinhado. Esse é o exemplo mais comum. Tem corrosão sob tensão química, mais mecânica. Nós temos muito disso na mineração. Há vários processos que são feitos à base de reagentes químicos. Então, isso o técnico tem que ter uma atenção redobrada para esse aspecto de corrosão. Desgaste por abrasão, partículas sólidas raspando o metal. Isso aí, um bombeamento, pelo ciclone, seja bombeamento de polvo, uma série de coisas aí, nós temos esses fatores críticos aí, bomba de polpa, chute, espessador, tudo isso. E a inspeção técnica, como é? O técnico pode identificar sinais de falha antes da ruptura, e é aí que o técnico tem que agir. Tá? Técnico é esse cara que consegue enxergar isso antes da coisa quebrar. Então, o sintoma, vibração anormal, qual que é possível causa? Desalinhamento, folga ou desequilíbrio. Ruído metálico, folga entre componentes. Aquecimento local, você tem um atrito excessivo naquele ponto. Fissuras visíveis, fadiga ou corrosão. Mudança de cor, oxidação ou superaquecimento. Entra um detalhe muito importante. A manutenção preditiva é o olhar inteligente sobre a resistência dos materiais. Simples assim. A resistência ela não está apenas no ar, mas em quem o manipula. O técnico que entende da matéria também entende os seus próprios limites e trabalha dentro deles. O ferro ensina: quem se dobra não quebra.
E quem aprende a observar o metal, aprende também a resistir com inteligência. Chegamos ao final dessa aula. Agradeço a você que acompanhou até aqui. Se gostou, deixe o seu gostei ou não gostei. E continue acompanhando o nosso canal, porque vem muita coisa boa. Estou com um projeto grandioso para 2026, que é a formação de técnicos qualificados para o mercado. Técnico do mercado que é. Agora, já adianto, não é curso técnico de mineração, não dá diploma, não dá certificado, não dá registro, não serve nada disso. São apenas conhecimentos que vão fazer o técnico sair de um nível baixo até